Dona Lourdes sempre foi uma mulher simples, de coração generoso e mãos calejadas pelo trabalho duro. Desde que perdeu o marido, dedicou sua vida aos filhos, especialmente ao mais velho, Ricardo. Ele era seu orgulho, o menino que havia lutado tanto para subir na vida. Com muito esforço, Ricardo conseguiu se formar, montar seu próprio negócio e, com o tempo, se tornou um empresário de sucesso. Agora morava em uma mansão na cidade grande, enquanto Dona Lourdes ainda vivia na pequena casa de campo, onde criou seus filhos com tanto sacrifício. Os anos passaram, e, apesar de Ricardo ter alcançado sucesso, ele mal visitava a mãe. As ligações eram cada vez mais raras, e as visitas se tornaram inexistentes. No início, Dona Lourdes entendia. Afinal, ele tinha uma vida corrida, compromissos, reuniões, e uma família para cuidar. Mas a saudade apertava, e ela sentia falta do filho que, antes, sempre estava por perto. Um dia, após mais um aniversário que passou sem receber uma visita ou telefonema de Ricardo, Dona Lourdes decidiu tomar uma atitude. Com o coração apertado, arrumou suas coisas e decidiu fazer uma surpresa ao filho. Pegou o ônibus da cidade pequena para a metrópole, levando consigo apenas uma mala velha e um bolo que havia preparado com carinho, como fazia quando ele era criança. A viagem foi longa e cansativa para Dona Lourdes. Ela olhava pela janela do ônibus, lembrando dos momentos que passou com Ricardo quando ele ainda era um menino. Chegando à cidade, pegou um táxi até a casa do filho. Ficou surpresa ao ver a imponente mansão que agora ele chamava de lar. Era muito diferente da vida simples que ela conhecia, mas ficou feliz ao pensar que o filho tinha conquistado tanto. Quando chegou à porta, sentiu uma mistura de ansiedade e alegria. Será que ele vai gostar da surpresa? Pensava. Com as mãos trêmulas, tocou a campainha e esperou. Ouviu passos do lado de dentro, e seu coração acelerou. A porta se abriu lentamente, mas, para sua surpresa, quem a recebeu não foi Ricardo. Uma mulher alta, bem vestida, com uma expressão fria, abriu a porta e olhou para Dona Lourdes de cima a baixo. "Posso ajudar?" perguntou a mulher com desdém. "Eu sou a mãe do Ricardo", respondeu Dona Lourdes, com um sorriso tímido. A mulher a olhou com desconfiança e, após alguns segundos, disse: "Ah, você deve ser a mãe dele. Ele nunca falou muito sobre você." Dona Lourdes sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Tentando disfarçar a decepção, ela perguntou se Ricardo estava em casa. "Ele está, mas está ocupado agora", respondeu a mulher, já fechando a porta. "Espere, por favor", implorou Dona Lourdes, "eu vim de longe. Só quero vê-lo um momento." A mulher revirou os olhos e deixou a porta entreaberta, dizendo que iria ver o que podia fazer. Dona Lourdes ficou na entrada, olhando ao redor. A casa era luxuosa, mas fria, sem o calor que ela sempre tentou criar no lar onde Ricardo cresceu. Alguns minutos depois, a mulher voltou. "Ele disse que está muito ocupado no momento e que não pode atender você agora." As palavras cortaram o coração de Dona Lourdes como uma lâmina. Ela tentou insistir: "Mas eu sou a mãe dele, vim de tão longe. Só quero vê-lo." A mulher suspirou, claramente impaciente. "Olha, vou ser honesta com você. O Ricardo mudou muito desde que ficou rico. Ele não fala sobre a vida antiga, sobre sua família. Para ser sincera, ele não está interessado nesse tipo de visita surpresa. Sinto muito." Dona Lourdes mal podia acreditar no que estava ouvindo. Como assim, seu próprio filho não a queria ver? Com lágrimas começando a encher seus olhos, ela perguntou se ao menos poderia deixar o bolo que havia feito para ele. "Claro", disse a mulher, pegando a embalagem da mão de Dona Lourdes sem muito interesse. "Eu dou para ele quando ele tiver tempo." A porta se fechou suavemente, mas o som ecoou como um estrondo no coração de Dona Lourdes. Ela ficou parada em frente à mansão por alguns minutos, sem acreditar no que acabara de acontecer. Aquele era o mesmo filho que ela criou com tanto amor? O mesmo menino que corria para seus braços depois da escola? Sentindo o peso da decepção, Dona Lourdes pegou sua mala e começou a caminhar de volta para o ponto de ônibus. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Enquanto andava pelas ruas da cidade, tentando entender o que havia acontecido, começou a recordar os sacrifícios que fez por Ricardo. Lembrou-se de todas as noites em que deixou de comer para que ele pudesse ter o suficiente, de todos os dias em que trabalhou duro para pagar sua educação. Agora, tudo isso parecia ter sido esquecido. Ao chegar à estação de ônibus, sentou-se em um banco, desolada. Não sabia o que fazer, para onde ir. Sentiu-se velha, abandonada, como se o mundo tivesse virado as costas para ela.
Enquanto esperava pelo próximo ônibus de volta para casa, uma chuva fina começou a cair, misturando-se com suas lágrimas. Naquele momento, uma jovem que passava pela estação parou ao ver a mulher idosa sozinha, chorando. "A senhora está bem?" perguntou com preocupação. Dona Lourdes, surpresa com a gentileza da estranha, tentou disfarçar a dor, mas não conseguiu. "Eu só vim visitar meu filho, mas parece que ele não quer me ver", respondeu com a voz embargada. A jovem, tocada pela história, ofereceu-lhe uma carona até um lugar mais aconchegante para que pudesse descansar. Relutante no início, Dona Lourdes aceitou. No carro, a jovem ouvia atentamente cada palavra da história da idosa. Ao chegar a um pequeno café, elas se sentaram, e Dona Lourdes contou tudo. Cada detalhe da visita, cada palavra dolorosa dita pela mulher na porta da mansão. A jovem, indignada com a situação, sugeriu que Dona Lourdes tentasse novamente falar com o filho, mas dessa vez de outra forma. Talvez Ricardo precisasse ser lembrado de onde veio, das suas raízes, e que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro, mas nas relações. Dona Lourdes, ainda muito magoada, não sabia se teria forças para tentar outra vez, mas a jovem prometeu ajudá-la. No dia seguinte, com o apoio da nova amiga, Dona Lourdes decidiu escrever uma carta para Ricardo, onde exporia seus sentimentos, a dor de ser rejeitada e tudo o que havia feito por ele. Ela deixou a carta com a jovem, que se prontificou a entregar pessoalmente ao empresário. Quando Ricardo finalmente recebeu a carta, foi tomado por uma mistura de surpresa e vergonha. Ele mal se lembrava da última vez que pensara na mãe. A vida havia se tornado tão rápida e cheia de compromissos que ele se distanciou de tudo e de todos. Ao ler as palavras de Dona Lourdes, sentiu um nó na garganta. Como pôde ter sido tão frio e negligente com a mulher que lhe deu tudo? Ricardo não conseguia mais ignorar a verdade. Ele percebeu que havia se transformado em alguém que sua mãe provavelmente não reconheceria mais, e isso o encheu de culpa. Imediatamente, ele pegou o telefone e ligou para Dona Lourdes, mas o número estava desligado. Desesperado, ele decidiu fazer o que ela havia feito dias atrás, foi até a casa dela, na cidade pequena. Ao chegar, encontrou a velha casa simples, com o jardim bem cuidado, mas sem sinais de vida. Bateu na porta e esperou. Quando Dona Lourdes abriu a porta, seus olhos se encontraram, e por um momento, o tempo pareceu parar. Ricardo viu a dor nos olhos da mãe, e tudo o que ele conseguia dizer era: "Me perdoa, mãe." Dona Lourdes, com o coração ainda machucado, hesitou, mas o amor de mãe é maior que qualquer mágoa. Ela o abraçou com força, deixando as lágrimas caírem. "Eu só queria que você lembrasse de quem você é, meu filho", disse ela, com a voz baixa. Ricardo, com os olhos cheios de arrependimento, prometeu que nunca mais a deixaria sozinha. Naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nas posses ou no dinheiro que havia acumulado, mas nas relações que construiu ao longo da vida. E a mais importante de todas estava ali, diante dele, em sua mãe, que o amou incondicionalmente, mesmo quando ele se esqueceu disso. Juntos, mãe e filho voltaram a construir uma relação, desta vez baseada no respeito, no amor e na lembrança de tudo o que realmente importa.